Olá amigos e amigas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre volante de motor bimassa. Volante de motor é a peça que conecta o virabrequim à embreagem, transmitindo a força do motor para o câmbio. O volante bimassa, diferente dos volantes tradicionais, que são compostos por apenas uma peça metálica, são compostos por duas com um sistema de absorção entre essas duas massas. Então, S10 2.8, Diesel, Frontier, Xterra, Audi A3 Turbo, entre outros carros, começaram a sair no mercado nacional há cerca de 10 a 15 anos com esse tipo de volante. E desde então, uma peça que era tradicionalmente de fácil manutenção passou a ser um ponto complicante, um ponto de desgaste nesse tipo de veículo. A gente vai tentar nesse vídeo mostrar como funciona o volante e como avaliar essas peças com absorção, esse sistema bimassa. Aqui eu tenho um volante bimassa da S10 2.8 para mostrar para vocês o funcionamento dele. Então, são duas partes metálicas com uma absorção no meio. Então, aqui dentro tem uma mola que não dá para a gente visualizar, mas ela tem a função de absorver o impacto nos limites desse volante. Então, o que isso ocasiona na prática no uso do carro? A vibração produzida no motor, por exemplo, no motor a diesel, que é transmitida para o câmbio e, consequentemente, para a cabine, é bastante amenizada quando usa esse tipo de volante. Então, quando as caminhonetes começaram a se tornar carros de passeio, as montadoras começaram a ter essa demanda para aumentar o conforto do usuário. Então, basicamente, a grande vantagem de se usar um volante bimassa em um projeto para a montadora é aumentar o conforto. Existem outras vantagens, como diminuição de consumo, como diminuição de ruído, mas tudo isso tem a ver, basicamente, com o conforto da caminhonete. Em carros fortes, como o Audi Turbo que eu comentei, o objetivo é diminuir a pancada da força do motor para dentro da cabine. Apesar de ser um esportivo, ainda é um carro de luxo que precisa ter conforto nessa tocada aí na direção. Como que se avalia uma peça dessa quanto ao desgaste? Sempre que é feita a troca de embreagem, é recomendável avaliar o volante, pois uma vez desmontada a embreagem, a troca do volante é muito simples. Então, o que o mecânico deve fazer? Avaliar essa folga que a gente observou aqui do funcionamento. Como que ele faz no lugar? Ele precisa levar o volante até uma das extremidades da movimentação dele. Então, é feita uma anotação com giz ou com branquinho nas duas peças, nas duas partes, e girado até a outra extremidade. E feita a anotação na mesma linha. E conta-se a quantidade de dentes da cremalheira que teve a movimentação. Aqui nesse caso foram 3. Para cada modelo de volante, existe uma quantidade de grau aceitável, isso a fabricante determina, e a gente vai deixar essa tabela no nosso blog para vocês conferirem e dar a dica para o mecânico se for o caso. Quando essa peça está passando do limite de movimentação aceitável, mesmo que outros sintomas ainda não estejam sendo apresentados no carro, é recomendável a troca, porque se você coloca uma embreagem nova em um volante que já está com uma movimentação muito grande, a chance dele dar problema em pouco tempo é muito grande. Então, para aproveitar a mão de obra, que sempre é cara nesse tipo de carro, compensa fazer a troca do volante já nessa hora. Qualquer outro sintoma de volante com problema enquanto está montado no carro? Principalmente barulho. Como são duas peças móveis, limitados por uma mola, quando essa mola perde ação e essas duas partes começam a ter um movimento muito grande, o barulho começa a ser muito alto. Então também é outro indicativo, e os mecânicos que estão acostumados a trabalhar com esse tipo de carro já conhecem esse defeito de orelha. Bom, diagnosticado o problema no volante, qual que é a opção? Existem duas para alguns modelos e uma só para outros. Existem modelos que no mercado a gente encontra um volante rígido para substituição do bimassa. Então, S10, que é nosso exemplo aqui, tem essa opção, fornecida pela própria MWM e por outros fabricantes. Audi tem essa opção, alguns outros carros, Frontier, tem opção e outros não.
Quando existe a opção no mercado do volante rígido, é possível de ser feito, desde que o cliente tenha em mente que a troca vai acarretar consequências de diminuição de conforto. O objetivo do rígido, aliás, o objetivo do bimassa é melhorar o conforto. O rígido vai tirar parte dessa vantagem. Então, esse volante aqui é o rígido da S10. Ele é feito com o mesmo dimensional do bimassa, em termos de altura, em termos de dimensional, de largura, da cremalheira, enfim. Ele é todo feito na mesma proporção do outro para tirar um e colocar outro. Só que no uso, por não ter a absorção de impacto, o nível de barulho dentro da cabine vai aumentar. Então, a gente tem clientes que relatam para a gente que é uma diferença muito pequena, como a gente tem clientes que já se incomodaram pelo aumento do barulho aí de vibração. Então, é preciso ter em mente, quando vai ser feita a substituição do volante, se vai colocar um bimassa, manter a originalidade, mas sabendo que ele tem um desgaste e que depois de alguns 1000 quilômetros, 60, 80, 100 mil quilômetros, vai ter que ser feita uma nova substituição, ou partir para um rígido, encarar essa diminuição de conforto, mas, por outro lado, saber que é uma peça que não vai mais dar dor de cabeça, não vai mais ter que ser substituída. Então, essa é a nossa dica do dia, isso que a gente queria passar para vocês aí, e fica aí, mais uma vez, a dica do Ultipack para vocês. Obrigado!